seja bem-vindo ao podcast MG Familiar. Um podcast sobre temas pertinentes que nos fazem refletir e frequentemente com implicações para a prática clínica. E damos as boas-vindas ao nosso anfitrião, professor Carlos Martins. Férias, tempo de descanso e pode ser também tempo para visitar locais diferentes, locais com história, exposições, museus, e essas visitas são também uma oportunidade para uma certa reflexão. Este ano, nas minhas férias, vim visitar os Estados Unidos pela primeira vez e tem sido uma experiência muito interessante, cheia de coisas diferentes e de contrastes. Confesso que fui surpreendido por uma certa degradação urbana de Nova Iorque, mas também espantado com a magnificência e o simbolismo de certos monumentos, como, por exemplo, a Estátua da Liberdade. Encantado com a beleza de um certo mundo rural da Pensilvânia ou da Virgínia Ocidental, mas também algo desolado com os sinais evidentes de intolerância e de extremismo político, bem visíveis pelas casas à beira do caminho por essa América fora. Curiosamente, por esses mesmos caminhos também fui ficando com certo conforto no coração, sempre que via sinais e placas indicativas de Family Doctors ou Primary Healthcare Practices. E, curiosamente, vêem-se mesmo muitos desses sinais e dessas placas indicativas. Em quase todas as localidades lá estavam os nossos colegas que prestam cuidados de medicina geral e familiar às pessoas da sua comunidade. Passei 2 dias em Charlottesville, sede da Universidade de Virgínia. Por mera coincidência, estávamos precisamente em Charlottesville no dia 11 de agosto, dia em que se completaram 5 anos de um evento que foi trágico. Provavelmente alguns poderão recordar-se. Foi um evento em que um grupo de supremacistas brancos tinham desencadeado uma série de manifestações que culminaram com a morte de uma jovem. A questão dos direitos civis, da luta pela liberdade e igualdade de direitos para as pessoas de cor e para os indígenas foi algo muito presente também na visita à casa de Monticello, onde viveu Thomas Jefferson. Thomas Jefferson é uma figura muito relevante da história dos Estados Unidos. Foi ele o autor do draft da Declaração de Independência e foi ele o autor da célebre frase inscrita nessa declaração: All men are born equal. E também aqui se assiste a um contraste com a realidade, um contraste entre as palavras e os actos. Apesar de ele considerar que todos os homens nascem iguais, apesar de ele até ter declarado que a escravatura era um problema moral que a América necessitava de resolver, ele próprio, ao longo da sua vida, teve sob sua responsabilidade 607 escravos, dos quais apenas libertou 10. Jefferson era um homem erudito. A sua casa era um autêntico palacete, com uma quinta enorme à volta, com plantações. Viajou pela Europa, trabalhou em França como representante dos Estados Unidos, conhecia os ideais da Revolução Francesa, foi o 3º presidente dos Estados Unidos e foi fundador da Virginia University. E tinha amigos de vários países, entre os quais um botânico português, José Serra, que frequentou a sua casa em Monticello. Mas, apesar disso tudo, apesar da sua erudição e dos valores que inscreveu na Declaração de Independência, permitiu o sofrimento e a privação de direitos fundamentais e liberdade a centenas de homens e mulheres que estavam diretamente sob sua responsabilidade.
Posso mesmo considerar que aquilo que mais me marcou nesta visita aos Estados Unidos foi o percorrer de alguns dos pontos mais simbólicos na luta pelos direitos civis. E, sem dúvida, destaco a visita ao Memorial de Abraham Lincoln, em Washington, e em frente a esse memorial, um patamar entre dois lanços de escada, o ponto exato onde Martin Luther King Jr. proferiu o célebre discurso I Have a Dream. No próximo dia 28 de agosto, completar-se-ão 59 anos. O mesmo é dizer que no próximo ano se comemorará o 60º aniversário deste que é considerado um dos melhores discursos da história. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day, even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream. My 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. A título de curiosidade, Martin Luther King não estava a pensar dizer isto no discurso que tinha preparado para esse dia. A verdade é que, em discursos anteriores, noutras localidades, ele já havia usado palavras similares e até a expressão I have a dream. E os seus conselheiros tinham-lhe dito para não usar esse tema no discurso da Marcha de Washington. E é um facto que ele não incluiu essa parte no draft do discurso. Contudo, momentos antes do discurso, Martin Luther King esteve à conversa com a cantora Mahalia Jackson. E foi ela que lhe disse: "Fala-lhes do sonho, Martin." E ele assim fez, de forma espontânea, e assim nasceu este discurso notável que se tornou num marco histórico para a luta dos direitos civis. Ao pensar neste discurso e no percurso da história deste país, como médico não pude deixar de pensar na área da saúde e no problema de acesso à saúde que continua a não ser universal aqui nos Estados Unidos. E depois, o meu pensamento levou-me até ao nosso país. Martin Luther King tinha um sonho. E nós? O que sonhamos para o nosso povo, para Portugal ou para o nosso sistema de saúde? O que é que cada um de nós sonhou quando, num determinado dia da sua vida, decidiu que queria ser médico? E por outro lado, agora que sou médico, estou próximo ou distante daquilo que sonhei? Na área da medicina geral familiar, acredito que muitos continuam a ter um sonho. O sonho com o dia em que vai ser possível praticar uma medicina geral familiar verdadeiramente centrada na pessoa. Em que vai ser possível dar mais atenção aos cuidados que estamos a praticar do que aos indicadores, ao relógio ou às burocracias desnecessárias. Temos o sonho com o dia em que o valor da medicina geral familiar como especialidade central do SNS e do sistema de saúde deixará de ser colocado em causa por ministros da saúde ou ministros do ensino superior. O sonho com o dia em que os nossos políticos, mas também a sociedade em geral, irão compreender que ter um médico com a especialidade de medicina geral familiar é uma questão de garantir a qualidade dos cuidados de saúde e que a substituição deste por um médico sem especialidade não é nem nunca será a solução. O sonho com o dia em que a medicina geral familiar passa a ser reconhecida também pelas nossas estruturas universitárias como uma disciplina académica e científica com conteúdos específicos, quer curriculares, quer ao nível da investigação científica. Poderá demorar, mas estou certo que esses dias irão chegar, porque a nossa é uma causa inevitável e justa. Caros colegas, fiquem bem,
continuem bem. Até ao próximo episódio. I was born by the river in a little tent. Oh, and just like the river I've been running ever since. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes it will. Then I go to my brother and I say, brother, help me please. But he winds up knocking me back down on my knees. Lord, there've been times that I thought I could last for long, but now I think I'm able to carry on. It's been a long time coming, but I know change gon' come. Oh, yes it will. E terminamos assim esta edição do podcast MG Familiar. Muito obrigada por nos ouvir. Se desejar completar a sua leitura, muitos dos conteúdos abordados neste podcast estão disponíveis em www.mgfamiliar.net. Até ao próximo episódio.